Se você tem muito ruído, se a iluminação tá ruim, se tá calor demais, se você não tá respirando direito, tudo isso vai atrapalhar teu sono. Eu vou falar uma parada aqui que a galera vai falar um monte nos comentários agora, velho. Mas vou falar pra que esse cara tá louco, que isso aí não existe. Cara, se você tá com o seu ciclo circadiano ajustado, dormir de 7 a 9 horas não significa que tá ok. Você precisa dormir de 7 a 9 horas com qualidade. Um sono que passe por todas as etapas, sono REM, sono profundo. Se tiver ajustado, você acorda sem despertador, cara. No mesmo horário todos os dias. Cara, eu acordo 5h50 todos os dias. Velho. 15 para 6. Meu despertador vai tocar 6. 15 para 6 eu tô deitado na cama esperando ele despertar. Não é coisa de velho isso aí não, cara? Ô, Igor. É, cara. Mas é que os velhos faziam? O velho ficava jogando videogame? O velho ficava jogando videogame até tarde? Não ficava, pô, por isso que ele dormia direito. Mas se você fizer isso, também vai acontecer com você. E isso que o Wesley fala é uma coisa importante, cara. Porque assim, o sono, ele não é um estado homogêneo, ele não é igual. O sono são no mínimo 2 estados. E um desses estados é caracterizado por 6 fases. Então, você tem que passar por todas essas fases do sono, entrar nesses estados de sono. Se você tem muito ruído, se a iluminação tá ruim, se tá calor demais. Prejudica muito o sono, cara. Uma temperatura elevada. Se você não tá respirando direito, você tem sobrepeso, o fluxo de ar não tá bom porque você relaxa muito e aí fecha as vias aéreas, tudo isso vai atrapalhar teu sono. Você vai estar dormindo, você vai estar comportamentalmente dormindo, mas metabolicamente você não vai atingir estados de sono necessários para você funcionar bem. O que eu faço primeiro? Emagreço ou durmo bem? As duas coisas juntas. Começa a dormir para ajudar a emagrecer. Por quê? A gente chama isso de hábitos angulares. Isso. Você faz uma coisa e todo o resto melhora. Tipo exercício físico. No momento que você fizer exercício físico, você vai começar a dormir melhor. Pô mesmo, isso daí é fato. Você dorme mais, você fica mais exausto. Tem uma parada no nosso cérebro, cara, chamada de adenosina. Já ouviu falar? É um aminoácido. Você já ouviu falar do ATP? Da professora Claudete do ensino fundamental e médio? Todo mundo teve uma professora Claudete de química. E devia ser Claudete o nome. Ou Bernadette. Ou... Lá, a galera te ensinou, o seu Jorge lá da química, ele te ensinou o que era o ATP. Trifosfato de adenosina. É uma adenosina com 3 fosfatos. Produzido na mitocôndria e é a molécula de energia da sua célula, inclusive do seu neurônio. Para ativar processos metabólicos, enzimáticos, você tem que dar um fósforo. O ATP tem 3. Você fosforila aquilo e ele vira ADP, difosfato de adenosina. Depois você gasta aquela energia de novo, o que é? Conversar, fazer coisas, resolver problema, controlar a sua ansiedade, controlar a sua emoção, que envolve aumento do pré-frontal e gasta mais energia porque ele é caro. Por isso que uma pessoa que fica o dia inteiro num dia estressante, de noite tá exausta. Porque ela teve que ficar segurando a onda porque o estresse não subir. Isso envolve utilizar o córtex pré-frontal, que é muito caro, e você fica cansado de noite. Quando você chega no final do dia, o seu ATP foi tão convertido em adenosina que o seu cérebro começa a ficar lotado de adenosina. Essa adenosina funciona como um neurotransmissor inibitório. Ele começa a te dar sono. Se você toma cafeína à noite, a cafeína bloqueia o receptor, antagoniza o receptor de adenosina e você impede que o seu cérebro sinta cansaço. Que é o que vocês estão fazendo agora, né? Mas é de tarde. Caralho, isso aqui tá sendo passado à noite, mas agora é de tarde. Imagina que isso aqui é o receptor, né? Isso aqui é a adenosina, né? Então tem esse receptor, ele se encaixa nesse receptor e daí ele produz uma resposta dentro das células. O que o café faz é bloquear o receptor. O receptor não encaixa, você não sente sono. Existem coisas naturais que podem impedir, por exemplo, geralmente quando tá de noite, acabou o último programa, não sei o que, eu tô sentindo sono. Daí eu chego em casa, tô mais com sono. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você deita pra dormir, teus pensamentos aceleram ou diminuem? Depende, assim, eu racionalmente forço a onda pra relaxar e desacelerar tudo. Então assim, ó, por exemplo, às vezes eu tô deitado assim, pô, aí eu começo a pensar, pô, não tô dormindo. Aí quando eu vou ver, aqui não tá relaxado. Aí eu, pô, tá, vou relaxar. Se você deixar, você abre. Se você soltar, você abre. Você tá tendo que forçar pra ficar fechado. Aí eu, pô, não, vou relaxar, vou ficar na moral aqui. Aí lá pela terceira vez, aí eu apago. Isso é outra coisa esquisita. Eu garanto pra você que se você me der 5 minutos e silêncio, eu abaixo a cabeça aqui e durmo. Agora, na hora de dormir, às vezes é um problema. Na hora de dormir. Que eu sei que é a hora de dormir, entendeu? O seu ciclo talvez esteja meio errado. Não, tá super errado. Meio errado. E olha que louco. Essa adenosina que acumula, se você passar certinho pelas fases do sono, quando você passar por uma fase que a gente chama de sono profundo, essa adenosina é lavada no seu cérebro. Ela é retirada do seu cérebro. Se você não tem os ciclos ideal do sono, cara, você já acorda com acúmulo de adenosina e o seu dia já começa cansado. Talvez seja o que acontece com você. Aí você passa o dia inteiro sonolento e de noite dá um pico de alerta. Agora tu descreveu. É isso aí que rola. Provavelmente tá dormindo mal. E olha só que interessante que isso que eu tava falando pra você. Algumas pessoas, quando elas vão dormir, aumenta a DMN. Começa...
um monte de ruído no cérebro. As pessoas não conseguem dormir por causa desse volume de atividade do cérebro quando elas estão ali deitadas. Onde é que essa atividade vai? Se a amígdala tá com tônus maior, ela vai visitar os problemas do cara. E daí quando ela visita os problemas do cara, o cara fala assim... Aí a sua adrenalina sobe, seu cortisol sobe, sua melatonina desce e você entra no estado de alerta. Isso. Aí você não dorme. Que provavelmente deve acontecer bastante com você, né? Porque isso acontece geralmente quando a gente tem problema. Ou excesso de problema ou excesso de estimulação. Entendi. Quando você vai tratar um paciente na clínica, até dica aí pros terapeutas que estão assistindo, primeira coisa que você tem que resolver do cara é o sono, velho. Porque se você não resolve o sono, é você tentar andar com um carro sem os pneus. Não vai dar certo, cara. Sono aumenta a ansiedade, sono aumenta a tristeza, sono aumenta a impulsividade, sono aumenta comportamento compulsivo. Primeira intervenção é sono. Isso é uma coisa interessante que ele tá falando, cara, porque a ideia de psicoterapia sempre foi uma ideia de cura pela fala, né? E que é importante, porque a gente ajuda as pessoas a organizar essa rede interna de processamento de informação. Mas eu costumo dizer que se a estrutura metabólica não tá organizada, você até pode mudar o sistema de crenças das pessoas, a forma como ela percebe as coisas, mas ainda assim, cara, você vai ter todo esse problema estrutural de sono, de falta de atividade física, de acúmulo de adenosina, de aumento de cortisol, que são coisas que, por mais que a pessoa às vezes entenda ou compreenda o que está acontecendo com ela, como aconteceu com você, ou mesmo que ela consiga lidar melhor com algumas experiências que para ela eram difíceis, esses padrões metabólicos eles vão sabotar o tratamento. Então, bom, nessa linha de pensamento, dormir de pouquinho em pouquinho parece uma má ideia. É horrível, porque os ciclos de sono, eles têm um período. Você passa por 6, 7 ciclos de sono que duram em torno de 40 minutos, uma hora e pouco. Então... Esse número não é um número aleatório, é um número... Não, tem gráficos que a gente consegue mostrar bem direitinho essas fases do sono, medindo a atividade cerebral por eletroencefalograma, né? Você vai vendo uma mudança no traçado do eletroencefalograma, né? No começo do sono, você tem uma regularização da atividade dos neurônios que vai fazendo com que esse traçado, que seria um traçado chiadinho assim, comece a ter uma amplitude maior, que é o que a gente chama de alfa, sabe? Eu entrei em alfa. E a partir disso, você vai modulando essas ondas e cada fase do sono é composta por um conjunto de ondas específicos. Essa alfa aí tá ligada a sonhos, não tá? Não, essa alfa é aquele momento que você tá de olhos fechados, quase dormindo. Ah, é bem no começo. É bem no começo. Vamos lá, vamos falar do THC, que já falamos várias vezes, e THC é o que tá mais perto aí de haver um debate. Vamos lá, o uso do THC, ele é muito prejudicial pro cérebro? Sim e não. Eu diria o seguinte, que o THC ele vai prejudicar uma série de funções do cérebro, né? Pelo menos enquanto ele estiver em atividade. Por exemplo, memória operacional vai pro saco. A memória operacional é um procedimento do córtex pré-frontal onde ele pega as informações, ele organiza elas e bota elas em operação. Então, por exemplo, isso que eu tô falando para vocês, o meu cérebro agora tá catando as informações lá, tá organizando elas numa sequência, ele armazena por um tempo até eu falar elas. Então, um déficit de memória operacional é aquela coisa, você vai na cozinha buscar alguma coisa, você chega lá, o que eu vim buscar aqui? Ou você tem que fazer uma conta de cabeça, daí você tem dificuldade de fazer a conta de cabeça. Ou, por exemplo, eu tô aqui falando contigo, o que eu tava falando mesmo? Certo? O THC faria isso, né? E daí prejudica a aprendizagem também. O THC é uma substância. Se você usar ele com frequência o dia inteiro, você vai ter sérios déficits cognitivos. Os déficits vão impactar no teu dia a dia. Fica mais burro na prática. Você vai ficar um TDAH na prática, um TDAH forte. Um TDAH induzido pelo THC. Exatamente. O cara que fuma 3 baseado por dia ao longo de 5 anos, aí ele para. Aí a gente vai analisar esse cara. Ficam sequelas? Se ele começou a fumar antes dos 18 anos, sim.